Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Milagre. Acalme o seu coração e permita que Deus renove sua fé e te encha de paz. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos espalhar essa corrente de oração. Você já se sentiu sozinho nas suas orações pela família? Como se você fosse o único que ainda acredita que as coisas podem mudar. O único que ainda ora, ainda espera, ainda recusa a concluir que determinado membro da família está perdido além do alcance de Deus? Orar por uma família é uma das experiências mais exigentes da vida de fé, porque você ama essas pessoas com uma profundidade que não existe em nenhuma outra relação. E porque esse amor torna a dor mais aguda quando você vê alguém que você ama tomando caminhos que quebram o seu coração. Quando o filho não voltou ainda, quando o casamento está em crise, quando há uma divisão dentro da família que parece intransponível, quando o silêncio entre irmãos dura anos, quando alguém que você amou se perdeu de um jeito que as suas palavras não conseguem alcançar. E no meio de tudo isso, a pergunta que fica: Deus está vendo isso? Ele está fazendo alguma coisa? Porque do lugar onde você está, parece que nada está mudando. Esta mensagem foi preparada para esse lugar. Porque a resposta da palavra de Deus para essa pergunta não é vaga e não é genérica. É específica, é poderosa e é real. Deus está trabalhando na sua família. Agora, mesmo quando você não consegue ver, respire, porque o que vamos percorrer juntos hoje vai mudar a forma como você olha para a família que está orando. Senhor Deus, Pai que desde o princípio instituíste a família como reflexo do teu amor, que conheces cada coração que está dentro de cada lar, que está representado aqui agora, pedimos que o teu Espírito Santo ministre esperança onde o desânimo tomou conta. Que esta palavra revele o que Deus está fazendo onde os olhos não alcançam. Em nome de Jesus Cristo, que salvou Zaqueu e transformou toda a sua casa num único dia. Amém. Vamos entrar juntos numa das histórias mais complexas e mais poderosas de toda a Escritura. Está no livro de Gênesis, capítulos 37 até 50. A família de Jacó, também chamado Israel. Uma família que era, ao mesmo tempo, a família pela qual Deus havia feito as promessas mais extraordinárias da história, e também uma família profundamente disfuncional. Havia favoritismo. Jacó amava José mais do que os outros filhos e demonstrava isso de forma que gerava ciúme e ressentimento. Havia irmandade envenenada pelo ódio, a ponto de os irmãos planejarem matar José antes de decidirem vendê-lo. Havia mentira quando apresentaram ao pai a túnica ensanguentada e deixaram que ele concluísse que o filho havia sido devorado por uma fera. Havia décadas de separação, de dor guardada em silêncio, de uma família partida ao meio por uma traição que ninguém havia corrigido. Por fora, essa família parecia além do reparo. O pai vivia em luto. Os irmãos viviam com a culpa pesando por baixo da vida cotidiana. E José estava no Egito, primeiro como escravo, depois como prisioneiro, distante de tudo e de todos que havia amado. E Deus estava trabalhando em tudo isso, em silêncio, sem anunciar cada passo, sem dar explicações antecipadas. Quando José foi vendido para o Egito, Deus estava trabalhando. Quando ele foi injustamente preso, Deus estava trabalhando. Quando o copeiro se esqueceu de José por 2 anos, Deus estava trabalhando. Quando o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, Deus estava trabalhando. E quando os irmãos de José desceram ao Egito em busca de grãos durante a fome, sem saber que o irmão que haviam vendido era agora o governador que controlava toda a provisão, Deus estava trabalhando com uma precisão que nenhum ser humano poderia ter orquestrado. E então chegou o momento. José se revelou aos irmãos. Não com raiva, não com vingança, com choro que os egípcios ouviram, com uma declaração que redefiniu toda a história da família. Não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus.
Não fostes vós, foram eles. A traição havia acontecido, o mal havia sido real. Mas por trás de toda a história humana tortuosa, havia uma mão divina tecendo algo que nenhum dos personagens havia conseguido enxergar enquanto estava dentro dos capítulos mais dolorosos. E quando Jacó, velho e entristecido, ouviu que José estava vivo e que era governador no Egito, o texto diz: o espírito de Israel, seu pai, reviveu. O espírito que havia morrido com a notícia da morte do filho voltou com a notícia de que ele vivia. A família que havia sido partida ao meio se reuniu. O pai abraçou o filho que havia chorado durante mais de 2 décadas. E Deus disse a Jacó naquele momento: não temas descer ao Egito, porque eu farei de ti ali uma grande nação. O que havia parecido o fim da história familiar se tornou o começo do maior capítulo dela. E agora, essa história precisa encontrar a família que você está orando. O que você não consegue ver que está acontecendo nos bastidores da história da sua família? Qual é o José que está no Egito, longe, num lugar que parece errado, mas que Deus está usando como posicionamento para a virada que ainda não chegou? Qual é o Jacó da sua família, que ainda está em luto, mas cujo espírito pode reviver quando a notícia certa chegar? Josué, capítulo 24, versículo 15, é uma declaração que é também uma oração. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Josué não disse isso porque a sua casa estava perfeita. Disse porque havia decidido ser o tipo de pessoa cuja fidelidade abre caminho espiritual para os que estão ao redor. A fidelidade de um membro da família tem peso, tem impacto. Abre portas que outros não conseguem abrir por si mesmos. E Atos capítulo 16, versículo 31, é a promessa que sustenta quem ora pela família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Essa promessa não opera automaticamente, mas ela declara que a fé de um filho de Deus cria um campo espiritual ao redor da família. Que a oração do pai, da mãe, do filho que crê, tem acesso especial ao coração de Deus por aqueles que ama. O silêncio de Deus, enquanto você ora pela família, pode durar muito tempo. José ficou 13 anos longe antes da virada. Jacó ficou décadas em luto antes de reviver. O processo que Deus conduz não segue o calendário humano, mas cada dia de oração fiel, cada dia de perseverança, cada dia em que você se recusa a concluir que está tarde demais, está sendo depositado como semente que Deus vai usar no momento certo. Deus também trabalha de forma completamente personalizada em cada família. O que Ele está fazendo na família do seu vizinho não é o que Ele está fazendo na sua. O plano que Ele tem para cada membro da sua família é específico, é único e está sendo executado com uma precisão que você só vai entender olhando para trás depois que o capítulo terminar. Chegamos ao momento de declarar a fé que persevera nas orações pela família, mesmo quando não se vê movimento. Com a mão sobre o coração, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora, intercedendo pela família, com as palavras que Jesus nos ensinou a dirigir ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nos voltamos para Maria, que manteve a família unida ao redor do Filho, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, e que intercede pelas famílias que sofrem com o amor de quem sabe o que é ver quem se ama passar por provação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A família de Jacó estava partida. Havia traição, mentira, luto, separação e culpa, cobrindo cada relacionamento dentro daquela casa. E Deus estava trabalhando em cada um desses elementos ao mesmo tempo, tecendo o que nenhum dos personagens conseguia ver enquanto estava no meio do capítulo. O mesmo Deus está trabalhando agora na sua família. Não quando você o perceber. Agora, neste momento. Nos corações que você está orando. Nas situações que parecem estacionadas. Nas distâncias que parecem intransponíveis. Continue orando. O espírito de Jacó reviveu. O seu também pode. E o da família que você está intercedendo também. Se esta mensagem tocou o que você carregava pelo seu lar em silêncio, compartilhe com alguém que também está orando pela família e precisando de uma palavra que sustente a esperança. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Amanhã haverá mais uma palavra preparada com oração para a sua caminhada. Que o Deus que reuniu a família de Jacó no Egito reúna também o que está separado na sua. Que o seu trabalho invisível se torne visível no tempo certo e que a notícia que fará o espírito reviver chegue quando Deus determinar que é a hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.